Parece que no trabalho digital de hoje, bem, estamos sempre a correr, não é? Sempre a apagar fogos e a tentar decifrar mensagens que nos chegam de todos os lados. Se esta sensação de sobrecarga, de um caos constante, lhe soa familiar, então, olhe, esta análise vai ser o mapa de que precisa para finalmente retomar o controle. Vamos a isso? Quem é que nunca sentiu aquele arrepio na espinha ao receber uma mensagem destas? Precisamos de falar. E pronto, é só isto. Sem contexto, sem mais nada, a nossa mente, claro, dispara logo para o pior cenário possível. É quase instantâneo. Ou então, esta pérola. Trata disso o quanto antes. O quanto antes. Mas o que é que isso quer dizer? É para hoje? É para agora? É para a semana que vem? É esta ambiguidade que nos deixa em stress e, claro, nos torna muito menos eficientes. Ok, então a pergunta é porquê é que o nosso trabalho digital parece tantas vezes este caos todo? A resposta, e isto é o mais importante, é que o problema não está nas ferramentas que usamos. O problema está na forma como as usamos. A isto chama-se fricção digital, que é basicamente todo aquele ruído, aquela ansiedade e os mal-entendidos que vêm da má comunicação online. Mas a boa notícia é que há uma forma de navegar neste caos. E é exatamente isso que vamos ver. O nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos perceber a distinção-chave entre os tipos de comunicação. Depois, vamos ver 3 regras de ouro para aplicar já. E, por fim, vamos juntar a camada final que faz tudo isto funcionar em harmonia. E cá está o ponto de partida. A nossa frustração com o digital raramente vem da ferramenta em si, seja o e-mail, o chat, o que for. Vem, e sim, de a usarmos para a tarefa errada. É mesmo aqui que tudo começa. Pensem nisto. Quando falamos cara a cara, temos o tom de voz, as expressões faciais, os gestos, tudo isso dá contexto. Mas online, nada disso existe. De repente, toda a responsabilidade pela clareza da mensagem está do lado de quem a envia. E é por isso que uma frase que para nós é completamente neutra pode ser lida do outro lado como rude, ou impaciente, ou até mesmo indiferente. É um campo minado. E é aqui que está a grande chave para desbloquear isto tudo. A comunicação digital divide-se em 2 tipos. Ou é assíncrona, pensem no e-mail, enviamos e nós esperamos uma resposta imediata, certo? A pessoa responde quando pode. Ou é síncrona, como uma videochamada ou um chat em tempo real. Acontece ali, no momento. Perceber isto e escolher o modo certo para a tarefa certa é isso que nos devolve o controle. Muito bem, então vamos começar pelo mundo assíncrono. Como é que pomos ordem nos nossos e-mails, nos comentários em documentos, nessas mensagens? A resposta é surpreendentemente simples, com estrutura. E esta é a fórmula mágica, a sério, uma estrutura de 5 passos que elimina praticamente toda a ambiguidade. Vejam só, primeiro, dar o contexto. Olha, na sequência da nossa reunião de ontem, depois o objetivo disto é validar o orçamento final, a seguir a informação necessária, claro, depois a ação que se espera, por favor peço a vossa validação ou comentários, e finalmente o prazo, até sexta-feira, ao meio-dia. Uma mensagem assim não deixa espaço para dúvidas. É clara, é direta e, acima de tudo, respeita o tempo de toda a gente. Ok, agora vamos ao outro lado, o mundo síncrono, o mundo das reuniões. E sejamos honestos, quantas vezes é que já saímos de uma reunião a pensar isto podia perfeitamente ter sido um e-mail? Pois, esta regra vai atacar precisamente esse problema. Se não existe um objetivo mensurável, não há reunião. Há uma conversa. Esta frase diz tudo, não é? Uma reunião tem que ter um objetivo que se possa medir no final. O objetivo é tomar uma decisão, resolver um problema específico, alinhar uma estratégia? Ótimo. Agora, se o objetivo for só falar sobre um assunto, então se calhar o melhor é mesmo ter só uma conversa e não bloquear a agenda de toda a gente. E depois, a outra pergunta de ouro. Quem é que precisa mesmo de estar na reunião? A resposta é simples. Só os essenciais. E quem são eles? São 3 grupos. Quem decide, quem executa o que for decidido e quem é diretamente impactado pela decisão. Mais ninguém. Manter o círculo fechado a estas 3 funções é o segredo para ter reuniões focadas, curtas e, acima de tudo, produtivas. E agora, a terceira e última regra, que ataca um dos maiores monstros do trabalho digital, a confusão de ficheiros e versões. Todos conhecemos isto. Onde é que está o documento final? É a versão 3 final ou a versão 3 final? E aquela decisão importante foi tomada no chat ou ficou registada no e-mail perdido? É um pesadelo. Isto é o caos da informação em estado puro. Temos versões de documentos, e-mails, conversas de chat, tudo espalhado por todo o lado. Resultado? Ninguém sabe ao certo onde está a versão mais recente de nada ou qual foi a última decisão. E o que é que isto gera? Erros, retrabalho e uma perda de tempo gigante. A solução para isto tem um nome. É o princípio da fonte única de verdade. E o que é que isto quer dizer? É super simples, na verdade. Significa que cada pedaço de informação importante deve ter um
e só um lugar oficial onde vivo. As tarefas estão no gestor de tarefas, ponto. Os documentos estão no sistema de gestão de documentos. As decisões importantes ficam registadas num sítio específico. Simples assim. E o resultado disto é clareza, é paz de espírito, um sistema para as tarefas, um sítio para os documentos, um lugar para as decisões. Quando toda a gente sabe exatamente onde ir buscar a informação oficial, a colaboração torna-se incrivelmente mais simples, mais fluida e muito, muito mais eficiente. Muito bem, já temos a base, já temos as regras, mas para que tudo isto funcione na perfeição, falta uma camada final. É o elemento humano, a cola que une tudo isto, a etiqueta digital. As bases são fáceis de perceber. Primeiro, o nosso tom tem de ser profissional, claro, respeitoso e objetivo. Segundo, temos de evitar sarcasmo e ironia. Porquê? Porque dependem de um tom de voz e de uma expressão que não existem no texto e quase sempre corre mal. Terceiro, se houver um conflito, a primeira coisa a fazer é parar, respirar fundo antes de responder. O foco deve ser sempre o problema, nunca a pessoa. E por fim, a regra de ouro. Se uma conversa por escrito começa a ficar tensa, parem. Passem para um canal síncrono. Um telefonema ou uma videochamada rápida resolvem em 5 minutos o que e-mails trocados durante horas só iriam piorar. E pronto. Aqui temos o nosso mapa completo para a clareza digital. A base de tudo é perceber a diferença entre comunicação assíncrona e síncrona e usar cada uma para o que serve. Depois, aplicamos as 3 grandes regras: comunicar com estrutura, reunir com propósito e trabalhar a partir de uma fonte única de verdade. E, para dar o toque final, o polimento. Praticar sempre uma etiqueta digital consciente e respeitosa. Para terminar, fica uma pergunta. Depois de olharmos para este sistema todo, qual é o primeiro hábito, a primeira pequena coisa que cada um de nós pode mudar já hoje para começar a criar mais clareza no seu dia-a-dia? Porque é mesmo assim, a grande transformação para sair do caos começa sempre com um único passo.